Fala, galera. Hoje não é o Gabriel que vai dar a dica do Cartola para vocês. Hoje sou eu, o Anderson, mais conhecido como o AN. Rodada 7 do Campeonato Brasileiro. A Liga do Craques da Voz 2025, ó, pegando fogo. Vamos lá, bora, roda o vídeo. Antes de começar a escalação, sigam nossas redes sociais. Instagram, @craques da voz, TikTok, @craques.da.voz. E no YouTube, você se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aí. Bora lá escalar nosso time por Cartola, que ó, tá pegando fogo. Eu não sei quantas cartoletas vocês têm, mas eu tô com mais ou menos umas 136 cartoletas. Então, assim, eu não tenho muito para escalar. Eu vou dar uma economizada em alguns jogadores, porque eu preciso escalar um ataque. E o ataque é o maior problema de todo mundo, que os jogadores do ataque são caros, né? Como todo mundo sabe. Vamos lá. Eu vou começar pelo goleiro. O goleiro eu vou de Everton, porque o Palmeiras joga contra o Vasco, e o Vasco não vai jogar no Rio de Janeiro. O Vasco vai jogar em Brasília. Então, eu acho que o Everton pode entregar aqui um número alto, se ele não tomar gol, né? E ele compra sempre como ele faz defesas difíceis. Eu acho que o Everton pode ter uma boa pontuação nessa rodada. Então vamos lá, de Everton. Na zaga, eu vou optar pelo jogador Inácio, do Fluminense. Por quê? Porque o Fluminense ele vai jogar em casa contra o Sport. O Sport não é um time que faz gols fora de casa, tá com muita dificuldade no campeonato. Então, eu vou de Inácio. É uma opção dentre as que eu tenho aqui, como vocês podem ver. Ele é uma opção barata, é uma opção boa, né? E aí, para fazer a sua companhia de zaga ali, Léo Ortiz. Léo Ortiz, também, se vocês podem acompanhar, o preço dele é barato, cartoletas. Então, Cruzeiro e Flamengo é um jogo difícil. Mas o Léo Ortiz, ele sempre entrega, né? Ele sempre tem bons passes, pode arrumar uma assistência, ele sempre tem umas roubadas de bola. Então, o Léo Ortiz no miolo de zaga ali. Na lateral, vamos de Juninho Capixaba. Não tem como, né? O homem, todo jogo aí, ele arruma várias roubadas de bola, ele sempre apoia bastante o ataque. Então, assim, ele pode, com certeza, né, arrumar uma assistência no próximo jogo contra o Mirassol. Mirassol é um confronto, na minha opinião, fraco, né, pro Bragantino. Então, o Juninho Capixaba é uma boa opção na nossa lateral aqui. E aí, como eu falei para vocês, eu preciso economizar para poder escalar um time mais forte lá no ataque e confiando na história, porque o Corinthians pode estar mal como for e o Internacional pode estar voando. Jogando em São Paulo, na Arena do Corinthians, o Internacional nunca arruma nada. Então vou de Angileri, lateral do Corinthians. Ele é uma opção baratinha, não precisa de muito para valorizar. E aí eu estou pensando também na valorização do meu time, nas cartoletas. Então vamos lá de Angileri. No meio-campo, não tem como, né? Tem que ir de Arrascaeta. É um confronto difícil, Cruzeiro e Flamengo. O Cruzeiro está numa fase conturbada lá, passando por uma crise. Então nós vamos de Arrascaeta. Não tem como fugir dele. Ele está sempre marcando gols, dando assistência. Então é torcer para que faça mais um bom jogo aí no final de semana. Outra opção no meio de campo, que também não é barata, mas é uma opção que entrega bastante, é o Arias, né, cara? Ele sempre tá marcando presença aí com gols, com assistências, chutes de fora da área. E para fechar o meio de campo, eu vou de mais uma opção que tá lá embaixo, economia de cartoleta, essa opção, Emiliano Martinez. Emiliano Martinez, ele é baratinho e ele não precisa de muito para valorizar nessa rodada. Então, pensando que ele pode jogar bem contra o Vasco, e aí o que ele soma lá, ele consegue bater a meta dele e valorizar de cartoletas, né? E no ataque, vamos escalar a cavalaria, que é o Pedrão. Pedro pode fazer gol contra o Cruzeiro. Acredito que faça também, porque a fase do Cruzeiro é péssima.
Então vamos de Pedro. Vocês podem ver aí, ó, o valor dele é altíssimo. É o atacante mais caro aí de todos. Então vamos de Pedro. Um outro atacante que eu optei aqui no Cartola, Eduardo Sacha. O confronto do Bragantino é contra o Mirassol. E o Bragantino jogando em casa tem um leve favoritismo. Eu acho que o Eduardo Sacha aí pode sim arrumar uma assistência, arrumar um gol. Ele precisa de razoavelmente uma nota boa para valorizar, mas eu estou visando aqui uma nota que ele consiga aí uma nota alta e some aí uma boa pontuação. E para fechar o trio de ataque, vou de Flaco Lopes. Flaco Lopes, atacante do Palmeiras, ele sempre causa um furdunço ali na área, com o jogo aéreo dele é muito forte, ele tem também arriscado de fora da área alguns chutes, então ele sempre traz aí uma boa pontuação para o Cartola. Então o nosso time ficou assim. Ainda me sobrou algumas cartoletas, eu vou escalar um técnico, o técnico dessa rodada aqui, que eu resolvi escalar, Fernando Seabra, do Bragantino, porque eu acho que o Bragantino vai fazer um bom jogo no Mirassol, e aí a nota dele pode ser alta. E o nosso capitão é o Pedro, do Flamengo, não tem muito para onde fugir, eu acho que ele vai fazer alguns golzinhos aí nessa rodada, espero que ele repita aí o feito do final de semana, com 3 gols, e aí salvando o nosso Cartola. E agora vou passar as dicas dos reservas. Nosso goleiro é o Everton, eu vou aqui de Rossi. Eu acho que o Rossi pode fazer um bom jogo lá em Minas. Então vamos de Rossi, de reserva. Nosso lateral, eu vou optar aqui, ó, pelo Marcos Paulo do Juventude. Por que o Marcos Paulo do Juventude? Vai jogar contra o Atlético Mineiro em péssima fase. E como a gente escalou um lateral, que foi o Andileri do Corinthians, o valor de cartoleta dele é bem baixa. Das opções que sobram, eu acho que o Marcos Paulo é a melhor opção. Para completar o nosso zagueiro aqui, será o Gemerson. Grêmio e Santos. Santos, todo mundo sabe aí a draga que tá, então acredito que o Gemerson possa sim passar essa rodada sem tomar gols, então ele será uma boa opção de defesa. No meio de campo, eu vou seguir a lógica da escolha do zagueiro. Temos aqui Edenilson. Também acredito que ele possa fazer um bom jogo contra o Santos. E aí some uma nota boa, né? E aí completa nosso meio de campo aí na reserva. E para o ataque, eu vou aqui de Pedro Raul. Ceará e Vitória. O Pedro Raul, um bom atacante, vem fazendo alguns gols aí no Campeonato Brasileiro, então ele será o nosso reserva. Inclusive, ele também será o reserva de luxo, porque ele pode sim entregar alguns golzinhos, ou umas assistências, e aí superar algum atacante nosso titular. E aí o nosso time formado é esse. Esse é o esquadrão para a rodada 7 do Campeonato Brasileiro. Vamos que vamos, rapaziada. Participa da nossa Liga do Cartola, Craques da Voz 2025. A liga tá pegando fogo, corre lá, dá tempo. E vamos lá participar com nós, que o bicho tá pegando lá. Tá bem acirrado os times. E tá tudo aberto ainda, tem muito campeonato pela frente. Certo, rapaziada? É nóis.